Olá pastor, olá pastora, olá líder religioso, é isso mesmo, isso aqui é um canal especializado em organizações religiosas, eu sou Murilo, aqui é o canal @Grupo Tasca, é o nosso canal e nós vamos falar hoje sobre governança eclesiástica. É isso mesmo, toda organização religiosa, ela precisa ter a sua governança, entender como é que ela funciona, quais são os padrões estabelecidos no Estatuto Social. Lembra nos vídeos anteriores onde eu falei que o Estatuto Social, ele é equiparado à Constituição Federal? É como se fosse a Constituição Federal daquela organização religiosa, daquela igreja. Então ela precisa, o Estatuto precisa ser moldado conforme a cultura daquela igreja, conforme aquela igreja decidir. Lembra que eu falei que no artigo 46 do Código Civil, você tem ali a métrica inicial que você tem que ter, que é o endereço, o nome do responsável, quem responde ali pela organização religiosa, ou seja, o padrão do Estatuto Social. Mas no seu artigo 44, o artigo que antecede o 46, no seu parágrafo 1º, fala que é livre a criação do Estatuto Social das igrejas. Então, seguindo ali o molde do 46, você tem a liberdade, você líder de organização religiosa, de fazer o estatuto conforme a determinação ali daquele grupo que se uniu para começar aquela organização religiosa, aquela igreja. Enfim, nós vamos falar aqui de 3 governanças: a episcopal, a presbiterial e a congregacional. Governança episcopal. A governança episcopal, o modelo de governança, ela centraliza as decisões na pessoa do presidente da igreja. Esse modelo de governo é muito comum, principalmente em igrejas pequenas, onde o pastor é responsável por tomar as decisões, já que não possui líderes capacitados para tomar as decisões. Muitas das vezes a igreja é muito pequena e ela não tem condição de montar conselhos, conselho deliberativo, conselho fiscal, enfim, montar toda a diretoria para que possam tomar as decisões em conjunto. Então há necessidade, pelo menos nesse início, que ela seja episcopal, onde o pastor ele toma todas as decisões e existe ainda um fluxo de entrada e saída de membros. A igreja está começando, aí você vai e registra aquela pessoa naquele conselho, a pessoa saiu e fica preso, aí tem que fazer uma nova ata. É um gasto muito grande para a igreja que está nesse início. Então as igrejas pequenas, elas têm o hábito no início de ter a governança episcopal, onde facilita o gerenciamento, facilita o andamento daquela organização religiosa. Além disso, em pequenas igrejas, muitos pastores utilizam recursos próprios para aplicar na igreja. Nesse tipo de governo, tudo é resolvido de forma ágil. Por isso, nas igrejas pequenas, a maioria delas tem a governança episcopal, que além do que eu falei no início, da questão da facilidade da organização ela caminhar, tem a questão dos recursos, que na maioria delas o próprio pastor tira do bolso para que a igreja ali ela funcione, a igreja ali ela exista. Então, na maioria dessas pequenas que estão começando, a governança ela é episcopal. Porém, pelo fato do governo episcopal dar ao presente total poder de decisão, o mesmo deve sempre manter todas as suas decisões esclarecidas, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos membros. Gente, isso é uma coisa que a gente preza muito e sempre fala aqui no canal. Transparência. Transparência é tudo. O que eu sempre falei em nossos vídeos aqui, fazer o que é certo e não o que dá certo. Você falar para a membresia, olha, eu precisei tomar essa decisão, está aqui registrado em ata, colocar num data show, mostrar para a igreja, fazer um culto específico para os membros do que está acontecendo. Olha, eu tomei as decisões porque há uma necessidade de ser dessa forma. Mas está aqui, ó, transparência, transparência. Fazer o que é certo e não o que dá certo, ok? Então isso é uma das 3 governanças que existe dentro de uma igreja. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.